Olá, vamos iniciar aqui mais um talk show de negócios aqui na KPMG. Hoje eu me encontro na companhia do Roberto Haddad, sócio de consultoria tributária, e do Marcos Matsunaga, sócio da área de Legal. Estamos aqui hoje para falar de reforma tributária. Esse é um tema que vocês devem ter acompanhado na imprensa, nas redes sociais, muito tem se falado de reforma tributária e hoje nós vamos abordar os principais aspectos do que vem sendo discutido. Mas para a gente entender um pouquinho o que é essa reforma tributária que tanto se fala, acho que a gente precisa fazer uma introdução, um histórico de como a gente chegou até aqui. Para isso, o meu colega Roberto Haddad vai falar um pouquinho para nós tudo o que aconteceu até esse momento. Roberto. A gente precisa contextualizar um pouco o porquê que a gente está nesse momento. A gente já fala de reforma tributária talvez há 30 anos e já existem vários incrédulos que isso realmente vai acontecer. E o que a gente vê hoje é que a situação é bastante diferente. Diferente por quê? Porque o que está acontecendo hoje no Brasil decorre de vários acontecimentos no mundo. Isso começa em 2015 com o BEPS. BEPS é o Base Erosion Profit Shifting, foi uma ação coordenada pelo G20, que procurou evitar e limitar a ação de planejamentos tributários internacionais das empresas que estavam flutuando pelo mundo, tentando encontrar países com melhor tributação. E quando veio esse aperto do BEPS e as ações sendo tomadas pelos países, vários países no mundo começaram a fazer reformas tributárias, buscando reduzir a carga tributária justamente para poder ficar mais atrativo. Então você tem em 2017 várias reformas acontecendo na Índia, no Japão, na França e culminando nos Estados Unidos, que foi uma reforma absurdamente ampla e que afeta efetivamente muitos países em termos de competitividade. E aí por isso, e quase todas essas reformas, ou a totalidade delas, traz uma redução de carga tributária. Se a gente faz um mapa do que aconteceu com os países desde 2015 até hoje, praticamente todos os países desenvolvidos reduziram sua carga tributária. Então o Brasil hoje está numa situação que não tem muita opção se não reduzir sua carga tributária para poder ficar minimamente competitivo em relação a esses países. O que acontece é que quando você reduz a carga tributária, você tem que compensar isso com alguma outra coisa. E por isso então que se fala tanto em tributação de dividendos, porque é uma medida fácil, o Brasil não tributa dividendos para nenhum país, nem paraíso fiscal. Então hoje, um dos mecanismos mais simples para você compensar uma redução importante na carga tributária no imposto de renda e contribuição social sobre lucro seria a tributação de dividendos. E por isso que a gente está falando sobre isso tanto em termos de redução de carga e em tributação de dividendos. Só a tributação de dividendo talvez não seja suficiente para compensar a redução da carga tributária do imposto de renda que você comentou. E por isso que talvez a gente tenha escutado bastante da Receita Federal, do chefe da Receita Federal, no sentido de que deve-se criar aí um tributo novo, um imposto sobre pagamentos, para compensar não só isso, mas também a desoneração da folha de pagamento com a extinção do INSS sobre folha, reduzir o encargo da folha para gerar mais empregos, mas isso também tem que ter uma compensação. Então, eu acho que tem uma combinação de ações aí que precisam ser colocadas nesse tabuleiro aí para a gente chegar num denominador comum. Existe aí um terceiro aspecto nessa questão da reforma tributária, que é a redução da complexidade do sistema tributário brasileiro, especialmente quando a gente está tratando dos tributos sobre consumo. Hoje a gente tem 5 tributos que incidem sobre consumo direto ou indiretamente. Essa multiplicidade de tributos, cada um cobrado por um ente federativo, gera também uma complexidade de subsistemas que torna o Brasil um dos lugares mais difíceis de se pagar impostos. Então a reforma que se fala também é a reforma dos tributos sobre consumo, a ideia do IBS, que já é a emenda constitucional que foi apresentada na Câmara, justamente para unificar os 5 tributos em um só, o IBS, que traria essa redução da complexidade, fazendo com que o ambiente de negócios brasileiros melhore substancialmente. De uma forma geral, a gente está falando de talvez 3 grandes pilares aqui, da redução da carga tributária das empresas, do ponto de vista do imposto corporativo sobre lucro. Estamos falando da redução da carga sobre folha e talvez a criação aí desse imposto sobre pagamentos. E estamos falando de uma simplificação do sistema tributário como um todo e ainda mais para os impostos sobre consumo. Estamos falando aí do CMS, IPI, PIS, COFINS, ISS. E que nesse aspecto
É uma redução da complexidade do sistema tributário, mas uma proposta bem mais complexa de seguir em frente. Né? Bem mais complexa, porque envolve certamente alterações constitucionais bastante profundas, há discussões relacionadas ao princípio federativo, a repartição das receitas tributárias, que, como eu disse, o IUPI, PIS e COFINS é cobrado pela União, o ICMS pelos estados, o ISS pelos municípios. A ideia é que haja uma unificação de todas elas. Além disso, essa unificação, ou diria modernização da nossa tributação pelo consumo também é importante no contexto da nova economia, da economia digital. Hoje, quando a gente olha o ICMS e o ISS, eles foram pensados em 88 para um modelo de economia fundamentalmente na transação de bens ou serviços. Hoje você tem uma série de intangíveis, questões da economia digital que, de certa forma, não se enquadram nesse modelo da Constituição de 88. Então, a ideia do IBS também é trazer uma base de incidência mais larga que possa abranger essa nova economia. Sem dúvida. Com isso, nós encerramos este primeiro bloco e eu convido você para continuar nos assistindo, porque teremos mais talk show de negócios sobre reforma tributária.